Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. É um programa todo especial. Afinal de contas, o Maracanã tem 75 anos. Temos a exposição aqui no Palácio Tiradentes. Um convidado muito especial, que conhece cada canto do gramado do Maracanã. E não só de lá, de N países do mundo, principalmente do Japão. E por que também não dizer da seleção brasileira? 7-8, 8-2 e 8-6. 7-8 Argentina, 8-2 Espanha e 86 no México. E eu vou abrir com ele, dando não só todas as congratulações necessárias, porque ele não é só ídolo do Flamengo, que tem a maior torcida do Brasil. Ele é ídolo de todas as torcidas, porque por onde passa, Zico, Arthur Antunes Coimbra, é reverenciado. Zico, primeiro, eu quero agradecer a tua presença aqui no Arena Esportiva, esse momento muito especial para a gente da TV Alerj, 75 anos do Maracanã, a exposição, tem o Alex, tem também o Marins aqui, que cedeu várias peças para essa exposição. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no Arena Esportiva, Zil. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez e ver todo esse acervo, toda essa história do futebol brasileiro, especialmente do futebol, das coisas que aconteceram no Rio de Janeiro, em especial do Maracanã, porque a gente sabe o quanto ele representa no mundo. A gente que tive o privilégio de ir a muitos lugares e todo mundo fala do Maracanã, que gostaria de conhecer, que é um sonho jogar ali. A gente, no Jogo das Estrelas, trouxe muita gente que nunca tinha jogado, e eles ficam encantados e não acreditam que no Rio tinha um estádio que já coube 200 mil pessoas. Então, isso é gratificante, a gente ser de um estado que tem um monumento desses e que muitas vezes não é bem aproveitado como devia, né? Então, eu acho que é uma satisfação. Fiz uma história bonita ali dentro, né? Tenho o privilégio de ser até hoje o maior artilheiro do Maraca. Talvez tenha sido um dos que mais joguei ali, que mais ganhei títulos, que mais fiz gol numa partida. Enfim, a história é muito grande, muito linda. Eu jamais poderia imaginar que isso tudo viesse a acontecer. Está aqui o Alex Braga, que é o curador, né, da exposição. O Antônio Marins, que chegou a ceder várias peças, né, também para essa exposição, também é um dos responsáveis. E para você, Alex, como é que é estar ao lado do maior ídolo da torcida do Flamengo? Eu diria de todas as torcidas, porque o Zico, por onde passa, ele é idolatrado em qualquer estado da federação, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, e também no mundo, quiçá no Japão, onde o Zico jogou, foi técnico, é dirigente do Kashima, tem uma estátua ali no estádio do Kashima. Quando eu estive pela primeira vez no Japão, eu vi aquilo, eu falei, rapaz, mais um brasileiro enobrecendo o nosso futebol. Já tinha o Pelé, já tinha o Garrincha, Carlos Alberto Torres, o Tostão, o Gerson, o Canhotinha, e tem o Zico a nível mundial. Para você, o que representa isso? Para mim, que sou flamenguista, rubro-negro, é uma honra estar aqui ao lado do Zico. E quando a gente foi fazer a concepção desse evento, pensamos num nome que tivesse rejeição zero. E só tem um nome no futebol, né, atual, vivo, que é o Zico. Então, para mim, é uma honra, um momento histórico, inesquecível, uma honra pessoal. E eu posso dizer, já encontrei com ele em alguns eventos lá no café. Não é normal estar do lado do Zico. A gente, por mais que a gente já conheça, já tenha conversado, é sempre como se fosse a primeira vez. As pernas balançam, às vezes as palavras ameaçam a fugir. Então, só quem é Flamengo que sabe esse peso especial que tem, que representa um ídolo como ele. E eu posso dizer que na vida, uma pessoa tem duas grandes escolhas que ela faz para atingir a felicidade. Quando escolhe seu time de coração, e nós, como homens, quando escolhe a mulher que vai casar. Eu sou feliz nas duas. Então, sou Flamengo, estou 31 anos casado com a minha esposa e sou um homem muito feliz. Maravilha. E o Zico, como era
Roberto Dinamite, maior ídolo da torcida do Vasco, né? O Roberto era, o Zico é. Exemplo de como é tratar o torcedor. Seja ele uma criança que não o viu jogar, de meia idade ou já idoso, não é daqueles que... O Zico não precisa andar com segurança. O Roberto também não andava com segurança. Hoje, para você chegar a um jogador de futebol, você tem que pedir permissão. O assessor. A gente fala com o presidente da República, com o governador do estado, e não consegue falar com o jogador de futebol. Eu falo com o jogador de basquete, de vôlei, natação, mas jogador de futebol tem que pedir permissão a B ou C. O Zico, eu ligo para ele. E aí, Zico, tá bom, a gente conversa? Assim era com o Roberto, assim é com o Gerson, assim é com o Tostão, assim é com o Bebeto, que foi deputado aqui nessa casa. Então, são caras, Dunga, né? Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. A gente conversa como se fosse, agora esses caras de agora têm que pedir permissão a 300 mil pessoas. E isso irrita o torcedor. O Zico é o Zico. Você viu a multidão de pessoas que estava aqui acompanhando o Zico? Não é à toa, por isso ele é o Zico. Como dizia o Odemar Itognior, que foi um dos professores que eu tive no jornalismo, o Zico é o Zico. Antônio Marins, eu digo, pergunto para você, como é estar ao lado do Zico, participar deste momento para você e ter cedido várias peças, né, para o curador, o Alex, estar nessa exposição dos 75 anos do Maracanã. Como é que é? É uma emoção muito grande, porque eu conheci o Zico no café da manhã, eu sou vascaíno, e lá todo mundo flamenguista, eu sou vascaíno, mas eu costumo dizer que o Zico é uma pessoa atemporal e ídolo de todos os clubes. Verdade. Porque não tem nenhuma torcida que não gostaria de estar com ele, tirar uma foto com ele, ter um autógrafo com ele, porque desde sempre, ele sempre comemorava os gols dele com a torcida do Flamengo, mas nunca hostilizou nenhum torcedor, nunca fez nada nesse sentido. Então as torcidas adversárias sempre idolatraram ele também. Então na rua você vê um menininho de 4, 5 anos querendo um autógrafo com ele, independente do clube. Você vê um idoso, 70, 80, 90 anos também quer. Então eu acho muito importante essa homenagem que estão fazendo hoje para o Zico aqui. Eu acho fundamental, porque é muito importante fazer uma homenagem a um ídolo em vida, porque ele recebe, senão quem vai receber vai ser a família. Ele não, ele vai receber, ele sabe o que está acontecendo, então realmente é muito emocionante poder participar disso, é grandioso. Ô Zico, um grande amigo que eu tenho na imprensa, que é o Jorge Delgado, o Delgado falou assim para mim, pergunta ao Zico, quando ele estava lá no vestiário, ou ali no campo de jogo, antes da bola rolar, o que ele fazia assim, falava com a torcida, com os jogadores, seus companheiros, o que você falava, o que você passava ali naquele momento? Que muitos gostariam de estar no lugar que a gente estava e que a gente aproveitasse aquele momento, para não ficar arrependido. Eu podia ter feito aquilo, podia ter feito isso. Tem que fazer ali na hora. Perfeito. E além de estar representando uma camisa, uma torcida que sempre nos apoiou, então a gente ia aqui para dentro do campo, já estávamos bem preparados e aí ali era um prazer, uma satisfação e aproveitar aquele momento que depois passa. E lógico que a gente teve a oportunidade de disputar grandes decisões, jogos importantes e lógico aproveitar aquilo, porque não é só você ter atenção, profissionalismo, não é o divertimento, futebol é um divertimento, é jogar com alegria, com satisfação, porque seriedade a gente tinha como profissional. E muita, né? E muita. Era uma turma que, sabe, se dedicava durante a semana. Estava todo mundo bem preparado. Então agora é a hora do divertimento, é a hora do prazer. Vamos aproveitar. E dar alegria ao torcedor. Não vamos desperdiçar esse momento. Com certeza. Hoje, quer dizer, nesta quarta-feira, você teve um momento de alegria. O presidente da Alerj, o presidente Rodrigo Bacelar, homenageou a você. Com uma placa, uma medalha, ele fez um discurso, torcedor do Flamengo, é de Campos, né? E ele, conversando contigo, passeando aqui pelos corredores desse belíssimo Palácio Tiradentes, que faz parte da nossa história, história do Brasil, não só do Rio de Janeiro, você pôde ver cada detalhe da exposição que o Alex e o Antônio também contribuíram para essa exposição dos 75 anos do Maracanã. Como foi para você... Primeiro, ser homenageado aqui na Alerj pelo presidente
Bacelar. Depois você passear pelos corredores desse palácio que faz parte da nossa história e se ver também que você também faz parte dessa história. É gratificante, né? É um legado que a gente deixa e isso é fundamental de você saber o que você representa. Eu já vim aqui várias vezes, o Palácio eu já conheço muito, tive muitas homenagens também, homenagem a outras pessoas que eu estive presente. E lógico que o presidente tem, inclusive, uma afinidade maior, porque ele frequentou muito a minha casa na época das músicas dele, com o Bruno lá, o Som no Sapatinho e tal. Ele era cantor de pagode. Isso, então, é verdade. Lógico. E a gente já se conhecia. Então, a gente sabe que aqui o trabalho é o outro e a gente só tem que desejar sucesso para ele nessa empreitada. É bacana ser homenageado e reviver tantas coisas, tantos momentos que eu vivi aqui, né, como torcedor, né, seja em jogos de futebol, seja em eventos musicais, seja em eventos de Papai Noel, eventos de vôlei. Eu sempre fui um frequentador assíduo do Maracanã. Então, a maioria daqueles grandes eventos eu sempre estive nele. É verdade. Talvez só o do Frank Sinatra que não. Tá? E em 1969, naquele jogo que é o maior público da história... Eliminatória? Das eliminatórias, eu estava pronto para vir e meu pai não deixou. Tá? Aquele jogo contra o Paraguai. Porque, não, vai estar uma loucura e tal. Mas os outros, maioria, Pelé, 1000 gols, despedida do Pelé, joguei inclusive na preliminar, os títulos de Cruzeiro e Vasco, aquela final... Botafogo e Flamengo do Garrincha em 62, Fla-Flu de 63, que era o recorde de público entre duas equipes. Então, esses jogos todos eu tive presente, despedida do Garrincha e tal. Então, é bacana você ver o cuidado, os objetos ali, a preocupação. Esses caras que cuidam, né, são colecionadores, e fazem uma coisa que deveríamos ter no Estado. Por tudo aquilo que o Maracanã representa, que o futebol representa do Rio, a gente devia ter aqui um museu do futebol, para que o Rio de Janeiro conhecesse a história, o que ele representa. Um Estado que fez 2 finais de Copa do Mundo, final de Olimpíada, enfim, eventos muito. Agora tem mais uma Copa do Mundo que vem por aí, feminina. Sim. Entendeu? Então... Maracanã, o maior estádio do mundo, o mundo inteiro fala do Maracanã, mas a gente aqui no Brasil, que talvez a gente não dê o valor adequado que as coisas merecem. Ser homenageado é muito bom, ainda mais você, que merece todas as honras. E eu digo para você, com 15 anos eu comecei no rádio, você sabe disso, né? Porque a gente já se conhece há muito tempo. Não vou dizer a idade não, senão eu fico dizendo a minha e a tua. Deixa pra lá. Pode ser, não. São 72. Eu vou fazer 60, pronto. Eu vou fazer 60. Muito novo. Muito bem, 44 anos que eu tenho de profissão, começando com 15 anos na Rádio Mauá. Mas os meus ídolos estavam na Rádio Globo à época. E você viu Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha. Eu conheci todos esses antes de ser jogador de futebol. Porque o Celso Garcia, que foi quem me levou pro o garoto do placar. Isso. Ele me levava na rádio. Então, eu conheci toda aquela equipe Sim. antes de ser quem eu me tornei. É verdade. Então, conhecia eles, era fã deles e tal. E foi bacana, né? Depois, trabalhamos juntos durante muito tempo. E eu digo para você que eu sou um privilegiado na profissão, porque eu tive a honra de trabalhar com todos eles ali. Só não trabalhei com Orlando Batista, mas trabalhei com todos que você viu. Do Alcei, o garotinho José Carlos Araújo, que recentemente esteve aqui, né? Ídolo, né? O Zé Carlos é o nosso ídolo também. O Jorge Cury, Valdir Amaral, Saldanha, Kleber Leite, Armando Nogueira no Sport TV. Enfim, eu trabalhei com esses caras todos. Então, eu agradeço muito a Papai do Céu por tudo isso. E eu quero fazer uma homenagem a você. E é um cara que, para mim, eu ficava irado quando eu era ouvinte de rádio. Era o Jorge Cury. Porque ele, como rubro-negro, quando era gol do Zico,
Ou o gol do Flamengo, ele ficava 50 segundos com aquele vozeirão que o Cury tinha. Eu tive recentemente com o Jorginho Cury, o filho dele, em Caxambu, falava, pô, o teu pai era maravilhoso, trabalhei com ele, e eu quero homenagear você, porque nesse gol, o Cury grita, golaço, aço, aço, Zico, Zicão. Então eu quero homenagear você. E também ao Jorge Cury, que está lá no céu vendo a gente aqui, eu sei que ele está rindo, né? Porque o Cury era uma figura maravilhosa, simples, e para mim foi o maior locutor esportivo que eu ouvi. E o Orlando Batista dizia, só tem o Cury que concorre comigo pela voz. Né? O Cury, ele teve uma vez que ele queria que eu fosse a Caxambu. Que era a cidade dele, né? Exatamente. E ele queria que eu jogasse. Eu era do juvenil, mas eu não era titular. Aí ele falou que ele arrumava o jogo para o time do Flamengo, juvenil, mas só se eu jogasse. Foi a primeira vez que alguém me botou de titular. Sem errado do técnico. O Cury era... Mas ainda bem que nós ganhamos e o gol da vitória eu fiz de falta. Então ele mostrou que tinha razão. E, inclusive, Zico, vou botar isso aqui para você ouvir. Vamos aqui, ó. A pelota volta fora da área perigosa para Aragonês. Aragonês na direita, Trigo agora procurando servir. Borja bem colocado, Eber. Lá vai Eber, cruza para a área perigosa. Veio o Brasil. Derrubado na meia-lua da área perigosa. Teve as pernas frias. Prepara-se agora o Galinho de Quintino, colocado Vigia Roel. Olha o gol. Gogó e o pulmão. Também ao lado de Zico, canhão de Éder. Vejamos qual deles. Bolívia, é isso. Tiro livre. Coloca-se também o árbitro. Prepara-se agora o Zico, atenção. Coloca-se também Éder. Saiu todo mundo, bateu o Zico, é golaço! Foi o terceiro gol contra a Bolívia. Classificação do Brasil para a Copa de 82. Ô Zico, e aí, quando o Cury narrava e você estava voltando para casa ouvindo a Rádio Globo, como é que você se sentia, hein? Pô, cara, era loucura, né? Isso aí gerou muitas vezes muito ciúme, né? Mas ele era demais. Ele era e o Valdir, demais, um indivíduo competente, né? Foram dois fenômenos da rádio. Dodô, na Tupi. E que o futebol agradece muito a eles, né? Era uma geração fantástica. Tive a felicidade de ser amigo de todos, né? E conhecê-los pessoalmente. Então, é gratificante também. Isso aí ajudava o amor e a paixão que o torcedor passou a ter pelo futebol, graças a essas pessoas também. Com certeza. Já, na segunda parte do Arena Esportiva, o Zico, o Alex e o Marins vão estar aqui com a gente falando sobre a exposição. Já, no Arena Esportiva. Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço com o tema do programa, os 75 anos do Maracanã. Aqui tem o Zico, maior ídolo da história do Flamengo, Alex Braga, que é o curador da exposição que está sendo aqui realizada no Palácio Tiradentes, dos 75 anos do Maraca, e o Antônio Marins, que cedeu algumas peças também para essa exposição. Zico, você falou que o Rio mereceria ter um museu, e o presidente da Alerj deu uma notícia de primeira para todo mundo que estava lá embaixo no saguão principal, na entrada, que é fazer o museu, vai conversar com o governador Cláudio Castro. O que representa para você, já que você citou na primeira parte do programa, da necessidade de nós termos algo que enobrecesse mais ainda o estádio do Maracanã. E aí? Que o mundo todo reverencia isso. Reverencia o Rio de Janeiro, por tudo que fez pelo futebol, pela ajuda que deu, pelos jogadores que passaram por aqui. Para mim, depois do Pelé, o maior do mundo é Carioca, que é o Garrincha, foi o Garrincha, entendeu? Então, que é Carioca não, que é do Rio de Janeiro, né? Sim. Ele então, é de Pau Grande, né? Do Rio. Isso. Então, é lógico que isso tudo, a gente sabe, né, a importância que teve o Rio de Janeiro para o futebol do Brasil e para o futebol mundial. Então, ninguém tinha o estádio que o Rio de Janeiro tinha. Né? O Maracanã, que quando você falava, joguei com 150 mil pessoas, os caras não acreditavam.
eu conheci países e mais países. E era uma loucura, todo mundo queria vir para o Rio para conhecer o Maracanã. Então, talvez seja o maior monumento depois do Cristo Redentor, a coisa que o pessoal não deixa de vir. É verdade. Não deixa de visitar. Então, se você tem isso, você tem ali jogadores que fizeram história no mundo e que fizeram história no Maracanã também. Então, eu acho que é um desperdício a cultura não ter um local que seja aberto para toda a população, reverenciando e contando a história, como está sendo contada aqui só do Maracanã, mas contando a história do futebol carioca. Sim. Entendeu? Claro, que é muito importante. Você vai colaborar com isso também, não vai, Maris? Com certeza. Com certeza vai, né? Com certeza. O que tiver de acervo e puder disponibilizar, vai ser um maior prazer. O Alex já tem quase tudo em mãos, né? Tem tudo em mãos, melhor. Formamos uma grande dupla. E para você, como é que foi reunir várias peças, né? Como é que surgiu essa tua ideia? Eu sempre fui um fanático por futebol, né? Sempre gostei muito. E conforme a gente vai no estádio, vai no CT e vai vendo seus ídolos, você quer ter uma peça no ídolo daquele. E aí conversa com um, conversa com o outro. E aí você vai, porque tem um rapaz que pegou desde uma bola que... Uma vez eu estava na Gávea, sou vascaíno, fui jogar um futebol na Gávea, e eles jogando, eles treinavam na Gávea, alguém deles, não me lembro quem foi, deu um bico. A bola saiu quicando perto dos carros. Um amigo meu pegou a bola, começou a quicar, ninguém pediu, levou para cá, tomou banho com a bola. Ele falou, cara, sou louco aqui, o cara jogaram a bola e tal. Então, você vai podendo ter acesso a esse tipo de Inter, Garrincha, Zico, Pelé, Roberto, e aí você vai conseguindo reunir esses itens e chamar os amigos para ver, né? Porque o cara vai, existe uma camisa que o Pelé usou há tantos anos atrás, uma bola que eles jogaram. Eu acho isso fascinante e começamos a garimpar itens e, graças a Deus, conseguimos reunir alguma coisa para poder a população assistir e ver. Alex, quantas peças tem aqui? Mais ou menos. Aqui no acervo, 437 peças. 437 peças. Qual foi a que mais te chamou a atenção, Zico? Tem alguma assim que tenha te chamado a atenção? Pô, tem várias ali, né? Tem várias ali. Eu não sabia, mas a única tristeza que eu tenho em termos assim de ter conhecido os jogadores, eu conheci, mas de não ter tirado a fotografia, foi o Cruyff. Johan Cruyff estava lá, é verdade. E eu não sabia que ele tinha jogado Maracanã. E ele jogou uma partida. Então, para mim, foi uma maior surpresa. E eu tive com ele no avião, fiquei com vergonha, né, de pedir para tirar uma foto. Esperei alguém, aí ele teve um problema de saúde, veio a falecer. Fui num evento que ele ia também para receber uma premiação na Alemanha, acabou ele falecendo antes, foi a família. Eu não posso deixar de perguntar a você o seguinte: seleção brasileira, você, maior ídolo lá do futebol japonês, você é o grande responsável pelo futebol japonês ter se levantado. Está lá a tua estátua no estádio do Kashima. Da primeira vez que eu estive lá, falei, pô, Zico aqui, futebol brasileiro do outro lado do mundo, coisa maravilhosa. Foi técnico do Japão, é manager, representante, é tudo do Kashima. E a seleção perde pela primeira vez na história para a seleção do Japão. Já era para ter perdido na Copa das Confederações. É verdade. Teve uma ajudazinha lá para eles. É verdade. Tá? Diria Nelson Rodrigues, sobrenatural de Almeida. Isso aí. Que tem ele aqui na exposição. Isso aí. Mas eu pergunto para você, foi a primeira derrota do Brasil para a seleção do Japão, depois de estar vencendo 2-0, com 25 minutos de jogo, segundo tempo estava 3-2. E aí, Zil? Foram os únicos. Foi o tempo que eu vi o jogo. Uhum. Que eu acordei para tomar café e tal, porque tinha um compromisso aqui. Aí já estava começando o segundo tempo, eu vi os melhores momentos, e aí vi os primeiros 30 minutos, para dar tempo de sair, né? E foi o tempo que o Japão fez 3 gols. Eu acho que não é pelo resultado em si, eu acho que a virada é que o Brasil não é um time para estar ganhando 2-0 e deixar virar. É verdade. Agora, o problema maior é isso. O que passa na cabeça do treinador? Ele quer conhecer o time brasileiro jogando, e ele mudou tudo. No último jogo, ele só deixou o Casimiro, o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães. Guimarães. Mas já tirou.
Depois Mas chegou. ele tirou também. Quando estava ganhando, ele tirou. E aí, então, são pessoas que fica mais um time individualizado do que coletivo, porque todo mundo ali quer aproveitar uma oportunidade. E aí pega um time mais ajustado. O Japão é um time que vem muito bem, se classificou maravilhosamente bem. Os jogadores, hoje, eles estão na Europa todos em grandes times e jogando, coisa que na minha época não era. Os caras iam lá, jogavam 15 minutos e tal, ficavam no banco, era complicado. E hoje não. Hoje o Japão é uma seleção europeia, competitividade. Os jogadores são mais competitivos do que na minha época. Então, é um alerta, né? Fica um alerta que a gente sabe que o Japão, na última Copa do Mundo, ganhou da Espanha e da Alemanha, né? Foi primeiro do grupo. O alerta começou ali. O alerta já começou ali. Muito bem. Eu quero agradecer de coração ao maior ídolo da história do Flamengo e, por que não dizer, de todas as torcidas, que é o Zico. O Zico é isso. O Zico é um cara simples, foi craque, continua sendo craque fora das quatro linhas, pelo jeito que o Zico trata todo mundo. Zico, eu quero agradecer a tua presença. Você já gravou com a gente por vídeo, agora aqui presencialmente no Palácio Tiradentes, onde você pôde acompanhar essa exposição dos 75 anos do Maracanã. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nada. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer ao presidente Barcelar pela receptividade, a Fernanda, né, também, pelo Nossa carinho. diretora de cultura. E também, né, a esses dois aqui, né, que proporcionam aos cariocas ver um pouco da história desses 75 anos do Maracanã. Tanto o Alex como o Toninho, né, que são pessoas que eu já conheço pessoalmente, e a gente fica feliz de ver o que eles fazem, né? Pessoas simples, físicas, e que fazem coisas que eu acho que o Estado deveria fazer. Com certeza. Obrigado, Alex, pela tua presença mais uma vez aqui com a gente. E parabéns aí pela exposição. Queria dar uma palavrinha final. Um passarinho vermelho e preto me contou uma historinha e me disse que tem Jogo das Estrelas no final do ano. Dia 27. E você lá. Se dentro do campo, eu não sei. O joelho. O joelhão estava cada vez pior. O passarinho contou que você está se preparando. Ainda não. Antônio Marisa, obrigado. Você também que é um colaborador dessa exposição aqui dos 75 anos do Maracanã. Obrigado pela presença aqui no Arena. Um prazer poder ajudar. E como o Zico mesmo já falou, a gente conseguir reunir esse acervo e disponibilizar para a população é realmente um prazer muito grande. E o que eu posso fazer, sempre vou fazer, inclusive reúno os jogadores para poder divulgar, ouvir histórias de bastidor. Eu gosto muito disso, é um prazer. Tá certo. Por hoje é só. Encerramos o Arena Esportiva com a presença do Zico, Alex Braga, o curador dos 75 anos da exposição, e o Antônio Maris, que é um dos colaboradores aqui com várias peças. Você pode acompanhar tudo através do nosso site, alerj.rj.gov.br, através das nossas redes sociais, no canal 12 da NET e na TV aberta no canal 10.2. TV Alerj, o canal do povo.